irmãos, que o nosso Mestre Jesus nos ampare sempre. Vamos avisar da Semana Espírita, né? 12ª Semana Espírita de Arroio do Sal. Paulo de Tarso e a vivência do cristianismo. Então, quando? No dia 22 do dia 22 do 9 até o dia 27 do 9. As palestras são às 20 horas e ingresso, quem quiser, quem puder, doe 1 quilo de alimento não perecível. A organização é do Grupo Espírita Orai e Vigiai, Casa Espírita Caminho da Luz e Centro Espírita Portal da Luz. São as 3 casas aqui de Arroio do Sal. Então, vai ser o Grupo Espírita Orai e Vigiai, é na rua 7 de setembro, número 781, no centro, em frente ao Parque das Palmeiras. Dia 22 e 23, são os 2 dias lá no Orai e Vigiai. Os palestrantes, o dia 22, que é segunda-feira, com Rodrigo Miller, do Instituto Espírita Allan Kardec de Torres. Dia 23, a reclusão de Paulo no deserto e sua transformação, com Eduardo Burim, da Sociedade Espírita Caminho da Luz de Torres. E na Casa Espírita Caminho da Luz, que é lá no Marambaia, é na rua Alfocina Paim, número 832, Marambaia, em direção à Serra. Dia 24, que é terça-feira, primeiros labores apostólicos de Paulo, com Luiz de la Torre, do Instituto Espírita Allan Kardec de Torres, que é o nosso palestrante de hoje. Dia 25, que é na quarta-feira, nós não vamos ter trabalho de noite aqui na nossa casa. Quinta-feira, quarta e quinta na Marambaia. Quarta e quinta. Então, quarta-feira, dia 24, né? E quinta-feira, as lutas de Paulo pelo Evangelho do Cristo, com Neuza Schaefer, da Sociedade Espírita Allan Kardec de Capão da Canoa. E aqui na nossa casa vai ser sexta e sábado, dia 26, as Epístolas de Paulo, com Cristiano Alves, da Sociedade Espírita Caminho da Luz de Torres. E dia 27, que é no sábado, Paulo, de perseguidor de Jesus a seu defensor, com Éder Vasconcelos, do Centro de Educação Espírita Boa Nova de Santa Maria. Então, estão todos convidados. É sempre muito bom a Semana Espírita. Quarta de manhã funciona normalmente. Às 9 da manhã, os passes magnéticos, né? A parte das curas. Quarta de manhã. Boa noite. Nós vamos iniciar nossas atividades desta quarta-feira à noite, fazendo nossa abertura. Pedindo permissão do mentor da casa, Eurípides Barçanufo Suacá, equipe, para que lhe faça devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontre. Pedimos a purificação da água, que é o remédio necessário que vão para nossas casas, e assim, em nome de Deus, o Cristo e da caridade, estamos iniciando as atividades da quarta-feira à noite. Nosso irmão de la Torre de Torres vai fazer a explanação, nossa irmã Roseli vai fazer a leitura do Evangelho, e a irmã Ida a irradiação para os lares. Boa noite, pessoal. Do livro Segundo Espiritismo, de Allan Kardec, Mundos Regeneradores. Entre estas estrelas que cintilam na abóboda azulada, quantos mundos há, como o vosso, designados pelo Senhor para a expiação e a prova. Mas há também os mais infelizes e os melhores, como há os transitórios, que se pode chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, correndo no espaço, em torno de um foco comum, arrasta consigo seus mundos primitivos, de exílio, de prova, de regeneração e de felicidade. Já vos foi falado desses mundos em que a alma nascente é colocada, enquanto ainda ignorante do bem e do mal. Ela pode caminhar até Deus, senhora de si, possuindo seu livre-arbítrio. Já vos foi dito sobre as amplas faculdades de que a alma foi dotada para fazer o bem. Mas há as que sucumbem, e Deus, não as querendo aniquilar,
permite-lhes ir para esses mundos em que, de encarnação e encarnação, se depuram regenerando-se e tornando-se dignas da glória que lhes fora destinada. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende lá encontra calma e descanso, determinando sua depuração. Sem dúvida, nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta vossas sensações e desejos, mas está liberta das paixões desordenadas, das quais sois escravos. Lá não há mais o orgulho que faz calar o coração, nem a inveja que o tortura, nem o ódio que o sufoca. A palavra amor, escrita em todas as frontes, uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam chegar até Ele, seguindo suas leis. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Mais uma vez, uma alegria estar aqui com vocês para estudar a nossa doutrina. E hoje eu trouxe uma passagem de André Luiz, do livro Obreiros da Vida Eterna, que inclusive vai falar sobre esse texto que foi lido agora. A vida no mundo espiritual. A gente tem conhecimento, já pelo estudo que a gente faz, que temos dois mundos em contato, espiritual e material, não é verdade? Então tem coisas que a gente pergunta, será que lá é igual aqui? Será que a gente consegue ter um entendimento como a gente consegue ter aqui? Então a gente vai perguntando, vai estudando, vai tentando resolver. E o título que eu dei para essa passagem de André Luiz é o amor contra o ódio. Se a gente parar para analisar, começar a pensar na atualidade hoje, tem 3, 4 guerras onde morrem inocentes, crianças, idosos, muitos com fome, muitos feridos, e falta amor nessas guerras. Existe um interesse que a gente desconhece, que a gente não faz parte desta guerra, mas a gente sofre por eles. Então a gente que está aqui, pequenininho, longe, vamos depositar muito amor para eles. Vamos tentar anular aquele ódio de guerra. E eu trouxe a passagem de André Luiz. Eu vou começar com uma leitura simples. Sim, em várias tradições espirituais e religiosas, incluindo o Espiritismo, o amor é visto como uma força superior capaz de superar o ódio. O amor é apresentado como a natureza de Deus e a mais alta expressão de fé, que se manifesta através de ações e de misericórdia, doação e perdão, servindo como resposta a mais poderosa e transformadora ao ódio e à mágoa. Nós temos condições de perdoar, não temos? A gente sempre procura dizer, eu vou te perdoar. Mas o perdão não pode se restringir na palavra perdão. Ele tem que ter sentimento. Porque se tu ama, se tu perdoa, é a mesma coisa. Tu está amando o próximo. No cristianismo, o amor de Deus, Jesus nos ensina que o amor é a característica distintiva dos seus seguidores, refletida no amor entre si e na capacidade de amar até mesmo os nossos inimigos. Mais uma vez,
amar o nosso próximo, os nossos entes queridos é bom, é ótimo. Mas e os nossos inimigos? Como vamos amá-los? Claro que nós não vamos amá-los como amamos os nossos parentes. Mas temos que ter a consciência espírita, cristã, de poder tentar entender aquele ser e se colocar no lugar dele e perdoar. Perdoar os nossos inimigos. O que é isso? É saber que ele é meu inimigo, mas eu vou fazer de tudo para amá-lo. O que é isso? É amor. E esse amor transforma aquele ódio que um sente pelo outro. Muitas vezes passam 15, 20 anos que as pessoas não se falam. De repente dá um tum, um estalo, começa a se cumprimentar, a se visitar, a conversar, tornam-se grandes amigos, de verdade. Então isso é amor. Então esse amor pela qual eu estou falando, ele gera emoções. E essas emoções são muito lindas, dependendo como eu as transmito. Exemplo, o Espiritismo explica que o ódio pode ser uma manifestação do instinto, mas o amor é a energia que promove a temperança, a transformação e a coragem necessária para uma evolução espiritual. Isso é muito profundo, isso é muito sério, porque são emoções. O que são emoções? São sentimentos que a gente não compra, não vende, mas se cria dentro da gente. E a gente tem que desenvolver, sim. Não pode ter vergonha de dizer eu te amo, tu é meu amigo, eu te amo, te amo, te amo. Tem vontade de dizer te amo? Diga para o seu filho, para sua mãe, para o seu irmão, para o seu pai, para o seu parente, amigo, que é importante. Porque nessa palavra, eu te amo, tu está demonstrando amor. Existe aquela parte onde que a gente, às vezes, não consegue entender, que é a parte psíquica, que a gente enfrenta, às vezes, os nossos medos, as nossas aflições, e não sabe explicar o porquê que estamos sentindo alguma coisa. Aí diz assim, para o psiquismo, que todos nós temos preocupações, medos, a prática do amor opera uma evolução no ser, transformando-o numa chama que ilumina sem consumir-se, trazendo qualidade e a capacidade de superar adversidades. Como é bonito isso, né? Não só ler isso aqui, mas sentir o que está escrito. Observar o que está escrito. Isso é um sentimento também. Mas vamos para a passagem de André Luiz. Tudo começou numa casa transitória que existe, onde o Fabiano é o responsável da casa e a Zenóbia, ela é encarregada total do trabalho. Essa casa serve para socorrer aqueles irmãos que estão vagando, perdidos, e não sabem por que estão perdidos. Então essa casa é um tipo de um pronto-socorro. Pega aquele espírito sofredor que está perdido, traz para casa, faz o atendimento para ele recuperar, para ele melhorar. E Zenóbia é responsável por esse trabalho. Então tinha André Luiz, Jerônimo e mais 2, 3 mentores espirituais trabalhando com a Zenóbia. E a Zenóbia disse a eles, eu gostaria muito, se fosse possível,
de ter um atendimento particular para uma pessoa que eu muito admiro e devo obrigações. E eu quero que vocês me ajudem a tentar recuperar esse espírito que está totalmente perdido. Olhem bem, a casa transitória de Fabiana, onde Zenóbia estava à frente dos trabalhos, e que nesse dia, quando eles iriam sair para o trabalho, tinha um nevoeiro muito pesado, muito denso, e isso trouxe para Zenóbia preocupação, que quanto pior o tempo, mais difícil seria de enxergar o caminho, de onde eles estavam, para localizá-los no mato caído, na sujeira. Então ela ficou muito preocupada e pediu para Ananias procurar equipamentos suficientes para a defesa dos espíritos de luz, inclusive choques, lamparinas, ferramentas para proteger esse grupo de trabalho, porque elas não tinham ideia de o que poderiam encontrar nessa caminhada. E que permaneciam em regiões onde a matéria obedecia outras leis interpretadas a princípios mentais dos extremamente viciados. Aqueles que nada acreditam, não buscam entendimento, não aceitam o pedido de ajuda. Eles recusam ser ajudados. Imagine a situação que se encontra esses espíritos. Aí eu comecei a pensar, mas aqui onde nós estamos também tem, não tem? Quantas vezes a gente tenta ajudar uma pessoa e ela se recusa? Quantas vezes a gente estende a mão e ela recolhe a dela? Quantas vezes tu vai com a sacolinha de comida? Não, não quero, obrigado. Não é verdade? Eles não aceitam, não querem. Mas, continuando, os amigos, porém, com a irmã Zenóbia à frente, faziam quanto possível para converter o pouso socorrista no oásis tão lindo e confortante. Sempre auxiliadas por Jerônimo, que era o mentor dessa equipe de espíritos superiores. Ele que coordenava os espíritos superiores. Zenóbia coordenava o trabalho. E esse trabalho, se nós pararmos para analisar, é um trabalho muito sério. É um trabalho muito importante. Vamos nos colocar no lugar da Zenóbia. É a mesma coisa que pegar um irmão nosso na vala, vamos supor embriagado, vamos supor drogado, vamos supor com a psicologia que a gente pode ter a mínima possível de poder entender a psiquiatria daquele irmão, e a gente não consegue. Olha o sofrimento que a gente passa quando é um ser nosso. Ela, como espírito superior, ela sofria de ver os irmãos nessa situação. Essa casa de transição era um tipo do pronto-socorro para esses espíritos que vagavam nesse território. E tinha um horário para trabalhar. E o horário seria às 19 horas da noite. Zenóbia, envolvida com esse trabalho, convocou 20 pessoas, 17 homens, 3 mulheres, para percorrer o trecho e localizar aquela alma que ela tanto precisava ajudar. Antes de sair, Zenóbia pergunta ao colaborador Ananias: temos material de serviço devidamente regimentado? Sim. Não podemos esquecer das faixas de socorro, redes de defesas e os lança-choques.
Ananias responde tranquilamente a Zenobia: tudo pronto. Olha a sintonia, olha o ambiente de trabalho. A gente começa a falar e não tem esse alcance do entendimento dos espíritos. É tudo sereno, é tudo tranquilo, independente do trabalho que vão fazer. A luz que ilumina eles é tão grande que eles têm sensibilidade, tranquilidade, serenidade para praticar o trabalho. Zenobia, voltando-se para Jerônimo, disse: vamos iniciar a marcha. Zenóbio, ao nosso lado, falou para Jerônimo: rogo desculpas a todos vocês por lhes tomar o tempo para atender ao desventurado irmão que eu me referi, satisfazendo o interesse que me é particular. Quando o espírito de luz chega a pedir desculpas, imagine a força desse espírito. A humildade, ela era encarregada de tudo. E ela pediu desculpas para os irmãos de luz que iriam auxiliá-la. Essas pessoas que ela convocou para trabalhar, essas 20 pessoas, nada era de especial, de evolução, de entendimento espiritual, nada disso. Ela escolheu eles, sabe por quê? Porque eles tinham a nata da felicidade do trabalho no coração. Ela tinha certeza absoluta que eles iriam trabalhar sem cobrança, sem obrigação, sem questionar o que iriam fazer. O que é isso, gente? Hoje a gente monta uma equipe de trabalho, 8, 5, 6, 2, 3 desvirtuam totalmente da ideia. Outros assimilam a ideia e outros ficam no mais ou menos, não é verdade? Lá não. Lá os 20 baixaram a cabeça e foram trabalhar com o coração, com a vontade de amar e de ajudar, de fazer aquilo que estava no planejamento da Zenobia. E ela continuou dizendo ainda: é um serviço que prestarão a mim própria, pelo qual serei devedora reconhecida. Além disso, o padre Hipólito endereçará apelos cristãos aos infelizes que choram na zona abismal. Aí fui procurar no dicionário o que dizia abismal. Abismal é um lugar fundo, muito profundo, com dificuldade de visão, de audição, de tudo. E eles não desistiram. Todos caminhando na mesma linha para o mesmo trabalho. E ela disse mais ainda: o fogo purificador passará amanhã e poderemos ministrar-lhes um aviso edificante. Fogo, força, luz, para que possam dar continuidade ao trabalho. Esse trabalho que era só o amor. Não tinha peso, não tinha que carregar nada, né? Só amor, pensamento, consciência. Que nós hoje estamos aqui pensando com consciência o que viemos fazer na casa espírita. Viemos buscar o nosso conforto de paz de espírito. Abrir os nossos caminhos. Tentar evoluir o máximo possível
praticando o bem e a caridade. E tudo isso, sabe o que é? Amor. Caminhamos e guardávamos rigoroso silêncio, em fila móvel, ganhando a estrada hostil. Estrada terrível, cheia de obstáculos e dificuldades. Pessoas atoladas em repelentes substâncias. Fora o cheiro horrível que pairava no ar. Perguntei a Jerônimo se havia pessoas ali e ele de imediato, André, não fala. Mas não adiantou. Essa observação do André chegou àquele povo que estava deitado e começaram a pedir socorro. Socorro, me ajuda, me tira daqui, socorro. Olhem a dificuldade desses espíritos. Gente, isso é amor, isso é construção espiritual, é buscar o irmão no lodo para ele vir trabalhar conosco, viver conosco, comer conosco, estar na mesa conosco. É recuperar o perdido. É uma obra de luz, é uma obra de caridade fazer esse trabalho. Estamos quase próximo do irmão que eu aludi. Um devotado amigo para mim em outro tempo. Temos que ter muito cuidado, porque esse local é muito perigoso. Pobrezinho deve se manter em um padrão vibratório muito ruim para estar confortável numa situação dessa. Imagina o poder vibratório desse homem lá embaixo, da sujeira, do sofrimento. Ele não ouve, ele não fala, ele não escuta, não faz nada. Deitado, fica. E vocês sabem que esse homem, na vida aqui, ele optou por ser religioso. Um religioso de padrão alto, evoluiu, estudou, progrediu, se formou padre. Aí os espíritos diziam para ele: pô, tu usou a batina, e a batina representa o bem e a caridade. Será que tu usou a batina realmente certa? Seguindo o caminho, o homem sofrendo, o nome dele é Domênico, entidade em que devo muito e sou incapaz de manter fiel ao Senhor quando Ele me ama, porque Ele foi cobrado várias vezes pelos seus erros e pelos seus pecados. Sempre chamava a atenção dele quando ele saía fora do caminho. 2 ocasiões ele usou do homem, não do padre, do homem, para conquistar mulheres. Uma das conquistas, ele teve um filho. E ele foi avisado. Ele foi avisado. Cuidado. Está saindo novamente fora da linha. Nessa questão, aí eu pergunto, mas se ele sabia, na autoridade religiosa, sabia que ele não podia usar da religião para bem próprio dele. Então, ele está sofrendo por escolha de quem? Dele. Não é verdade? Porque a nossa vida, o nosso caminhar, são escolhas nossas. Nós temos o livre-arbítrio. Isso aqui é errado, mas eu quero. Eu vou levar porque é meu, mas está errado, mas eu quero. Leva. Claro que a ação é ação. Amanhã ele vai estar sofrendo por essa questão, não é verdade? Mas quem escolheu? Foi ele.
A espiritualidade não obriga nada. Ela abre o leque e mostra a situação. A escolha é nossa. O padre estava sofrendo porque ele escolheu sofrer. Tocado de sublimes esperanças, na primeira mocidade dele, eram diversos caprichos que alimentava. Coração de homem apaixonado, voluntarioso, não respeitava os corações sensíveis e amorosos. Foi tão grave essa situação, eu não vou conseguir terminar, mas eu vou dar reduzidinho. Foi tão grave essa situação que um dia ele estava na casa dele e bateu a porta. Ele pediu para o empregado abrir a porta. Era uma senhora doente com tuberculose, acompanhada do menino de 9 a 10 anos, raquítico, com fome. E ele disse: chama os cachorros e bota a correr. Manda embora. Só que ele não sabia. Aquela senhora, com a criança, foi uma senhora que ele fez mal para ela, judiou, usou e nasceu o filho. A criança era filho dele. Então vocês imaginam o que esse espírito sofreu por tudo isso, porque ele já está sofrendo há 40 anos, não é um ano, há 40 anos ele está sofrendo. Zenóbia, eu vou reduzir, tá? A Zenóbia era uma moça bem novinha e era a namorada dele. Os dois eram namorados. O pai da Zenóbia chamou e disse para ela: tu vais casar com aquele viúvo que tem 5 filhos e tu vais substituir a mãe. Ela humildemente acatou a ordem do pai e ficou atendendo as crianças. Ele, com aquela coisa toda, se revoltou, foi estudar, se tornou padre desse jeito. Então estava sofrendo. Zenóbia, espírito de luz, com o amor, tenta recuperá-lo da doença, do sofrimento, da tristeza, dessa lama. Será que ela consegue? Foi uma luta muito grande, mas foram indo. Ele esbravejava, xingava todo mundo, não aceitava nada. E os espíritos orando, rezando, forçando a espiritualidade toda corrente positiva, energias, fluidos, para que ele reagisse. Foi indo devagarinho até que ele começou a ouvir as orações. E a Zenóbia, percebendo, manda chamar a mãe dele. Ela chegou, a mãe dele, ele viu a mãe dele, começou a chorar, gritando: mamãe, 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 me ajude, mamãe. Ela, espírito de luz também, começou a implorar a espiritualidade, os mentores espirituais, os espíritos elevados, força para que ele reagisse. Resumindo, eles conseguiram tirar ele daquela situação. Sabe o que aconteceu? Ele ganhou a oportunidade de resignação. Ele não foi curado, ele não foi levado para o paraíso, nada. Ele ganhou a oportunidade de resignação. Então, gente, nós não precisamos chegar num ponto desse. Estamos caminhando, estamos vendo, ouvindo, enxergando. Se aparecer a caridade, vamos praticá-la. Mesmo que não tenhamos conhecimento de religião, não tenhamos conhecimento de espiritismo, cristianismo, evangelho, nada disso. Vamos usar aquele
uma coisa tão fantástica que nós temos, que é o coração, que vem acompanhado de uma centelha divina através do nosso nascimento. Até o mais bandido do mundo tem essa centelha. Se nós não estamos habituados a desenvolvê-la, vamos fazer o exercício e buscar dentro de nós essa força, sempre procurando amar e praticar a caridade. Esse é o nosso caminho para a nossa evolução espiritual. Desculpe, passei 5 minutos. Muito obrigado, uma boa noite, até a próxima oportunidade. Vamos para ir na direção para os lares. Vamos receber o pensamento positivo para o irmão que está precisando de ajuda no lugar que ele estiver. Aproveitando este momento em que a espiritualidade está toda a nosso favor e que nós estamos com a mente e os corações abertos para receber todas as energias que a espiritualidade, que essa equipe amorável de Eurípides Barçanufo nos traz. Neste momento, Jesus, queremos orar por aqueles que se encontram em tratamento, nas caixinhas, os encarnados e também os desencarnados. Eles recebam a visita fraterna de espíritos bondosos e consoladores. Os nossos entes queridos que já partiram para a verdadeira vida, que eles recebam as nossas energias, os nossos votos de pronto restabelecimento, que eles sejam levados para um local de refazimento, de reflexão e de estudo, como nós que aqui estamos buscando o entendimento do Evangelho do Mestre Jesus. Queremos orar, amado Mestre, por aqueles nossos irmãos que não tiveram a oportunidade de te conhecer, por aqueles que ainda cometem os delitos que a espiritualidade reclama, como foi dita na história, contado na história, quem tiver a oportunidade de ler o complemento dessa história que André Luiz nos traz. Então, todos nós somos responsáveis por nossas atitudes, pelos nossos atos, e um dia nós vamos ter que resgatar de alguma forma. Por que não começarmos já a mudar as nossas vibrações, as nossas atitudes? É um convite muito meigo que Jesus nos faz. Por isso, então, Mestre querido, pedimos que tu não dispenses o amparo desses espíritos bondosos e consoladores, dos nossos anjos da guarda, que tu intercedas junto a Deus por nós e que a gente possa, então, com esse pensamento de muita fé, ir para os nossos lares. Que cada aposento da nossa casa seja magnetizado por esses fluidos de harmonia, de paz e de equilíbrio. Que todos aqueles que lá moramos possamos confraternizar, exercitar o verdadeiro amor, para que possamos assim ser chamados cristãos, seguindo os teus passos, Mestre. Que a nossa casa, então, seja toda iluminada por esses fluidos, todo a nossa vizinhança, a nossa região, a nossa cidade. E que nós, que aqui estamos nessa casa de amor, possamos sair daqui muito melhores do que quando chegamos. Que todos aqueles que se aproximem de nós, encarnados ou desencarnados, possam sentir, Jesus, a tua presença amiga, em forma de atitudes, que sejamos solidários com o sofrimento do nosso próximo e que eles possam sentir o quanto é bom estar contigo. Muito obrigada, Senhor,
E que assim seja. Então vamos para o passe. A gente ali tem que ser o anjo da guarda para receber os fluidos positivos.